Bom, gente, vamos lá para a nossa aula. Nós vamos dar prosseguimento na parte de instalação de recalque. Essa aula vai ser uma aula mais extensa, então vou dividir ela em duas partes, tá certo? Então, geralmente eu costumo gastar mais tempo nela. Algumas coisas eu tive que tirar, né? Até quando vocês encontrarem no slide, vocês vão ver que eu pedi para desconsiderar, porque algumas coisas ficariam difíceis sem estar presencialmente para fazer com vocês. Tá? O que é a instalação de recalque? Instalação de recalque vai ser as instalações relacionadas com as motobombas. Então hoje a gente vai entrar no que a gente fala nas motobombas, tá certo? As máquinas hidráulicas nós temos dois tipos, a tipo motrizes, né, que ela transforma energia hidráulica em energia mecânica. Então, que tipo é isso de energia hidráulica? Por exemplo, você usa a queda d'água para gerar energia elétrica. Então, por exemplo, as turbinas, tá certo? Ou outro exemplo, as rodas d'água. Tá aqui o exemplo de uma roda d'água, né? Você pode usar a própria roda d'água para produzir pressão, né? Você põe a roda d'água aqui, quem nunca viu, a água fica caindo aqui nessa roda d'água, ela gira e aqui tem um pistão. Esse pistão vai gerando pressão e aí você usa essa própria roda d'água aqui, esse pistão, para lançar água a uma determinada altura, tá certo? Essas são as máquinas motrizes. E tem as geratrizes. O que são essas geratrizes? O próprio nome já fala, ela gera, né? Ela transforma energia mecânica. Que energia mecânica é essa? Pessoal, vocês vão pensar. Essa energia mecânica é energia elétrica, tá certo? E aí o motor elétrico faz o quê? Pega energia elétrica e transforma em rotação. Então essa rotação é energia mecânica. Tá certo? E aí, essa rotação, essa energia mecânica é transmitida para a água e para a energia hidráulica, tá? Porque a água vai precisar de energia. Nós já vimos até aqui a água escoando por gravidade, tá certo? A água escoando por gravidade usa a energia da gravidade, energia potencial. Só que agora a gente vai ter condições diferentes, a gente vai ter água numa determinada altura aqui embaixo e a gente vai querer levar a água a uma determinada altura, tá certo? Então, nós precisamos inserir energia no sistema, correto? Então, essas são as máquinas geratrizes, as bombas hidráulicas, tá certo? Vamos lá, os sistemas de bombeamento ou também sistemas de recalque. Por quê? Quando a gente fala que a água é bombeada, a gente fala que a água é recalcada, tá? Diferente aí do recalcado que o pessoal usa aí para mulher, né, falar essa aí é recalcada, mas não tem nada a ver. O recalque que a gente fala é quando a água ela é bombeada, né, na saída da bomba a gente fala que há o recalque. Então, o sistema de bombeamento e recalque é um conjunto de tubulações, acessórios, bombas e motores necessários para transportar água de um ponto localizado a uma cota inferior para uma cota superior. Tá? Então, a gente quer tirar a água de um ponto mais baixo, geralmente, para enviar ela para um ponto mais alto. Tá certo? Porque se for o contrário, você não precisa usar energia, né? Se você quer tirar água de um ponto lá em cima para um ponto mais baixo, você usa a gravidade, mais barato, tá certo? Não tem custo com energia, não tem custo com a bomba, correto? Ou quando você precisa, às vezes você quer levar água, até mesmo, vamos dizer que é na mesma altura, você quer levar água para cá. Só que você precisa que essa água chegue com pressão, tá? Porque se você quiser pegar essa água e jogar aqui, ela não vai ter pressão. Mas aí você precisa de uma motobomba para fazer isso, tá certo? O escoamento só é possível porque é a introdução de energia externa, tá? Então só ocorre porque nós introduzimos energia externa, no caso a energia elétrica que gera a rotação na bomba, né, transformando energia mecânica nos motores e transforma em energia hidráulica na forma de energia de pressão, cinética e de posição. Professor, que tipo de pressão é essa? Quando a bomba ela bombeia água, ela não gera pressão? Então, energia de pressão. Lembra lá da equação de Bernoulli? Nós temos um componente de pressão, um componente de velocidade, né, que é energia cinética, a água não sai com velocidade, e posição. Se a gente tira a água e põe numa determinada altura, ela sobe, então a gente vai colocar, ela vai ter posição, tá certo? Então vamos lá. As turbobombas ou motobombas, elas são compostas por... Tá aqui, ó.
o corpo dela, a carcaça, essa parte aqui, tá certo? Pessoal, eu vou deixar um link na descrição desse vídeo de um videozinho que mostra a bomba em si, tá? Que mostra lá a pessoa explicando, mostra abrindo a bomba aí, esse vídeo é interessante para vocês. Se for o caso, para lá, dá uma olhada, ou então assiste essa aula e depois assiste esse vídeo, que é bem interessante. Geralmente eu mostro na sala para o pessoal, mas é tudo que eu vou mostrar aqui também para vocês, tá? Então, essa carcaça é a parte externa da bomba, tá? Então, aqui, vamos dizer que é a lataria da bomba. Essa aqui é onde eu estou passando o cursor, tá certo? Então, nesse sistema aqui dentro da carcaça fica a água, tá? Aqui dentro é o rotor, ele está cortado aqui, tá? Daqui a pouco a gente vai ver ele. Também chamado de impelidor. Tanto quando vocês forem ver lá no vídeo, o vídeo está em espanhol, mas dá para entender direitinho, né? Ele chama isso aqui de impelidor, tá? Ele que tem várias paletas, é responsável por transferir a pressão para a água, e tem o eixo de acionamento. O eixo, na verdade, pessoal, o que é isso? Essa parte aqui é a bomba. O que fica aqui desse lado é o motor. Então, aqui fica o motor, tá? Aqui é o motor, esse Mzinho aqui é o motor, e aqui é a bomba, por isso o nome motobomba, motor bomba. O motor, ele tá ligado aqui, ó, por um eixo de acionamento, tá? Então, ele recebe energia elétrica, o motor, né? A bomba tem que estar ligada na rede elétrica, e aqui tem um sisteminha lá, que ele começa a girar, tá certo? Aqui é só motor elétrico, tá? A gente nem está estudando a bomba. O motor elétrico gira e transforma a rotação, transfere a rotação para cá, para a bomba, tá certo? Então, ele é responsável por transferir a rotação. Tanto que vocês vão ver, quem conhece aí mais no campo, você tem bomba que ela é acionada pela TDP do trator. Não sei se vocês sabem, lá no trator tem uma partezinha lá atrás que fica girando. Então você conecta a bomba ali e ela usa a rotação do próprio trator para rodar e para gerar a bomba, tá certo? Olha aqui a bomba vista de outras fotos. Tá aqui aquela foto que eu falei com vocês, tá certo? Essa aqui é olhando de frente, tá? Então aqui essa parte amarela é a carcaça. Você vê que ela tem uma partezinha aqui, ó, e ela vai aumentando, tá? Não repara no meu mouse que tá bugado, não é meu mouse, é esse PowerPoint. Então, ele vem aqui, essa carcaça, ela vai aumentando, e aqui dentro tá o rotor. Olha o rotor cortado aqui, ó. Tá certo? Ele tem várias paletas aqui, ó. Tá? Você tem rotores do tipo fechados, do tipo semi-aberto e do tipo aberto. Para que esse tanto de rotor, gente? Depende do tipo de água. Então, se você está bombeando uma água que tem, por exemplo, água residuária, dou disciplina lá de tratamento de água residuária. Então, o que acontece? Você está bombeando uma água com esgoto, tá certo? As estações de tratamento de esgoto. As bombas acabam bombeando a água que tem lá um monte de sujeira, tem areia, tem cabelo, tem um monte de coisa. Então, você precisa de rotores do tipo semi-aberto ou do tipo aberto. Você tem, às vezes, bombear não água, mas às vezes líquido numa condição mais pastosa, tá certo? Por exemplo, lodo, correto? Então, você usa rotores do tipo aberto, tá? Para água, geralmente, nós trabalhamos com rotores fechados, tá certo? Esses rotores também, dependendo do que você está bombeando, se é água quente, se é um material corrosivo, ele pode ser feito de diferentes tipos de materiais, né? Porque vamos dizer que lá a vinhaça lá da cana-de-açúcar, você vai bombear ela vem numa temperatura muito elevada, então você tem que pegar um material que seja resistente à temperatura. Às vezes vai bombear uma água que está muito ácida, muito corrosiva, então você precisa de um material com um tratamento próprio, tá certo? Deixa eu pegar aqui. Tá, outra coisa, gente, o que acontece na bomba? Veja lá o vídeo, que o vídeo vai explicar direitinho para vocês. O rotor, ele fica rodando, tá certo? Aqui a gente tá vendo ele de frente. Ele roda e aqui bem no centro gera uma zona de baixa pressão. Então aqui, ó, gera uma sucção, tá? Bem aqui no centro, tá? No centro do rotor gera uma sucção. Então a água entra aqui dentro e começa a passar por essas paletas. Quando ela passa por essas paletas aqui, elas são jogadas aqui para dentro dessa carcaça.
elas são jogadas aqui com uma força tão grande, numa velocidade tão grande, tá certo? Que aí ela ganha uma energia cinética muito elevada. Tá vendo que a carcaça vai aumentando, né? Não vai aumentando o diâmetro? Então, à medida que aumenta o diâmetro, né? Aumenta o diâmetro, diminui a velocidade e aumenta a pressão. Tá? Esse é o sistema. Então, aqui, ó, nesse ponto aqui, devido à rotação, gera uma sucção. Lembrando que a sucção é o quê? É uma pressão. Sucção é a pressão menor. Porcaria. Pressão menor que a pressão atmosférica. Tá certo? É a mesma coisa do canudinho, vocês tomando refrigerante no canudinho. O que acontece? Na hora que você chupa, você coloca uma sucção dentro da sua boca. Por que o refrigerante sobe? Porque a pressão atmosférica empurra o líquido, né, devido à diferença de pressão para a sua boca, tá certo? É por causa disso. Então, na bomba, a mesma coisa. A atmosfera empurra o líquido para dentro aqui, ó, para dentro dessa zona de baixa pressão. Beleza? Veja o vídeo, procura no YouTube, tá? Funcionamento de bombas hidráulicas, tá certo? Mas pega lá a descrição para vocês terem uma ideia de como é o funcionamento. Outra classificação das bombas. As bombas podem ser classificadas em centrífuga ou radial, né? Centrífuga ou radial é a mesma coisa, tá certo? O que significa centrífuga radial? São geralmente as bombas mais comuns, tá certo, gente? Então, o que acontece? A água entra nesse eixo aqui, paralelo ao eixo, né? Então, vamos dizer, o eixo da bomba está aqui, né? Vamos dizer, aqui está o eixo, e a água entra paralelo nesse eixo e ela sai a 90 graus, tá certo? Então, o líquido penetra no rotor paralelamente e é dirigido para a periferia segundo uma trajetória normal de 90 graus. Então, essa aqui, ó, ela entra nesse sentido e sai nesse sentido, tá? São as bombas mais usadas no mundo. Geralmente, elas são utilizadas para pequenas vazões, tá? E grandes alturas. O que é isso, grandes alturas, gente? São grandes pressões. As bombas centrífugas, elas geram grandes pressões, diferente da outra bomba que eu vou mostrar daqui a pouco. Tá certo? Então, elas atingem grande altura. Qual aqui é o exemplo da bomba centrífuga, né? Aqui a sucção paralela ao eixo, entrou aqui e sai nesse sentido, tá certo? Entra nesse sentido, sai nesse eixo, né? Formando um ângulo aqui de 90 graus, tá? 90 graus. Essa é a bomba do tipo centrífuga ou radial. Qual outro tipo de bomba que nós temos, gente? É a bomba do tipo axial. Então, a água, o fluido, ele sai em direção axial. O que é isso, gente? Na mesma direção. Então, a água entra nesse sentido e também passa por esse sentido na hélice, tá? Ah, professor, mas estou vendo que está subindo aqui, tá? Ah, mas ela subiu aqui. Não, gente, o que acontece é o quê? É isso aqui, ó. Tá aqui, ó, o rotor, tá certo? Ele funciona assim, a água passa por ele, é como se fosse um navio que tem uma hélice. Então a água passa por ele, ele joga a água mais para trás com força, tá certo? Ou o helicóptero, o que o helicóptero faz? Ele começa a girar, ele pega o ar de cima e empurra ele para baixo com força, de maneira que o helicóptero suba, tá? Então, a bomba axial, a água passa aqui, ó, nesse sentido e sai também nesse sentido. E aí, depois, ela tem outra direção, tá? Aí, geralmente, ela pode virar aqui 90 graus, tá certo? Mas a água faz aqui, ó, entra nesse sentido e sai no mesmo sentido aqui. Diferente da axial, que ela já entra aqui e a paleta já lança ela a 90 graus. Professor, mas qual a diferença? As bombas axiais, gente, elas são caracterizadas por bombas de grandes vazões. Então, por exemplo, estações de tratamento de esgoto, estações de tratamento de água que trabalham com muita vazão, né, provavelmente até lá nas transposição de rio, né, estação de coleta de água, né, usa essas bombas. Por quê? Você precisa de vazões muito grandes, tá certo?
Então, ela é responsável por grandes vazões, só que por ela ser responsável por grandes vazões, elas fornecem pequenas alturas, ou seja, elas não fornecem grandes pressões, tá certo? É o inverso da outra, beleza? Aqui o exemplo, outro exemplo de bomba axial, aqui a água entra nesse sentido, tá vendo? Ela vai perseguindo aqui, vai seguindo, aí aqui que ela vira, tá? Se ela pudesse seguir aqui, seguiria tranquilamente. Mas quando ela passa nesse eixo, ela entra e sai no mesmo eixo. Tá certo? Aqui outro exemplo de uma bomba axial. Tá certo? Outra classificação das bombas. Professor, vou ter que saber a classificação das bombas? Não, gente. Vocês vão saber como os vários tipos de bombas. Você vai precisar comprar, você vai precisar dimensionar, ainda mais vocês da aquicultura. Não tem como. Vocês acho que é a única pessoal da universidade, o único curso que tem que mexer com água, né? Ah, professor, vou trabalhar com peixe, mas vai ter que mexer com água, tá? Então não tem como. Né? Vai ter um tanque lá que vai ter que precisar de um escoamento, vai entrar água, então no dia que aprender a criar peixe sem água, não vai precisar. Então, que vocês sabem as finalidades, quais bombas escolher, para que tipo escolher, correto? Então vamos lá. Outro tipo de bomba, as bombas em relação ao número de rotores, tá? Então nós classificamos as bombas segundo o número de rotor. Lembra que era o rotor aqui dentro, que é o responsável por girar, né? O eixo está aqui e faz o rotor girar. Então, quando só tem um rotor, a gente chama bomba de monoestágio ou bomba de simples estágio, tá certo? Ela só apresenta um estágio. A gente tem também bombas de múltiplo estágio. Olha aqui, ó, gente, essa aqui, ó, tem 1, 2, 3, 4 rotores. Ou seja, a água passa de um rotor, depois passa para o outro, passa para o outro, passa para o outro. Professor, para que esse tanto de rotor? Para qual a finalidade disso? Gente, quanto maior o número de rotor, maior a pressão. Então, a bomba de múltiplo estágio, que tem mais de um rotor, ela tem grande altura de elevação. Vamos dizer que você quer pegar uma água e você quer mandar ela a uma altura muito grande, tá certo? Essas de simples estágio, muitas vezes pode não fornecer a pressão que você quer. Vamos dizer, ela fornece lá 50 metros de altura, e essa aqui vai fornecer, sei lá, 80, 90 metros. Tá certo? Então, são geralmente bombas de múltiplo estágio, tá? Então, pensa aí, quando você precisar de uma altura muito grande ou muita pressão, bombas do tipo múltiplo estágios, tá? Aqui um outro exemplo, tá certo? Olha aqui, essa aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quanto maior o número de rotor, maior a pressão que ela fornece. Quanto à instalação da bomba, gente? Quanto à instalação da bomba, nós temos 3 tipos de instalação. Professor, mas para que isso? Gente, é extremamente importante. Já dei curso que já vi gente fazer projeto, pediu 50% do dinheiro do cara, não voltou para receber os 50% por causa de uma cagada na instalação da bomba, tá? E coisas simples, mas o cara não tinha formação na área, não sabia. O que é, gente? Nós temos bomba afogada, afogada ou submersa. Vou mostrar o desenho, vai ficar mais fácil, tá? Essa aqui, gente, é uma bomba do tipo não afogada, ou também chamada sucção positiva. Perdão, tá aqui, ó, sucção positiva, não afogada, sucção positiva, tá? Por quê? O eixo da bomba tá aqui, tá? E a cota de instalação da água, tá? Perdão, a água não está instalada. A cota da água que está aqui, ó, cota da água está aqui, ó. Ela está abaixo da cota de instalação da bomba. Então a gente fala que a bomba não está afogada, tá certo? Ou seja, a cota de instalação da bomba, tá aqui, ó, a cota de instalação da bomba está acima da cota do nível d'água. Tá certo? O que é uma bomba afogada, gente? É quando a cota da bomba, de instalação da bomba, tá aqui, ó, essa é a cota, você pega o eixo da bomba, ela tá abaixo da cota da água. Olha, a água tá aqui em cima e a bomba tá aqui embaixo.
E tem as bombas do tipo submersas, ou seja, a própria bomba fica dentro d'água. Correto? Professor, mas qual que é melhor, gente? Uma bomba não afogada, uma bomba afogada, tá? A submersa é do tipo própria, né, para poço. Então essa aqui eu até deixo para cá, é uma condição própria que precisa, tá? Entre a não afogada e a afogada, o que vocês acham? Tá? Melhor coisa, gente, é uma bomba trabalhar afogada, tá certo? Por quê? Eu vou explicar, gente. A gente vai ver lá na frente. Quando essa altura aqui, que eu vou explicar daqui a pouco, for muito grande, a altura de sucção, começa a entrar ar e a bomba começa a ter problema, tá? Não sei se quem já teve bomba aí, ou o pai pediu para ligar a bomba e entra ar dentro dessa tubulação, a gente fala que a bomba perde a escorva. Se a bomba perde a escorva, ou seja, entrou ar, é um saco, porque você tem que encher a tubulação toda de água. Tá? Você tem que encher essa tubulação aqui tudinho de água, senão a bomba não funciona. Se entra ar na tubulação, a bomba não funciona. Ela liga um pouquinho e logo depois desliga. Você liga de novo, ela desliga. Então você tem que escorvar, fazer a escorva da bomba, retirar o ar da bomba. Se você está nessa situação aqui, ó, gente, afogada, não tem como entrar ar. Tá? Porque a água está aqui em cima, o nível da água está aqui em cima e a bomba está embaixo. Então não tem como entrar ar aqui dentro. Tanto ali em frente à FCA tem um reservatório que eu costumo levar vocês lá. Ou seja, o reservatório está aqui e tem uma casinha de bomba aqui embaixo. Tá? Então tá lá a motobomba aqui, ó, ligada. O que você acha que é? É afogada ou não afogada? É afogada, porque o nível da água está aqui em cima e a cota de instalação da bomba está aqui embaixo. É a melhor maneira, tá? Apesar de ser a melhor maneira, gente, geralmente a maioria das situações a gente vai estar aqui, ó, trabalhando com ela afogada. Porque você às vezes vai ter que pegar água num rio, colocar água num poço, num lago, tá? E aí sim, se você precisar colocar num reservatório, faça isso aqui, ó. Você pega num reservatório, vamos dizer, de uma caixa d'água grandona, ótimo, tá? Mas a melhor situação é essa aqui para bomba trabalhar, tá? Bomba do tipo afogada, beleza? Vamos ver as peças que nós precisamos num conjunto motobomba, tá? Nós temos primeiro aqui a válvula de pé com crivo. O crivo é esse aqui, ó, é uma telinha. Acho que minha cabeça vai estar bem na frente aqui, pessoal. Então vocês não vão ver, é tipo uma tela mesmo. O objetivo dela é evitar que entre sujeira, porque é uma sucção, né? Então passa galho, passa folha. Se entrar dentro da tubulação, vai parar lá dentro do rotor, bem aqui, ó, vai entupir a bomba. E aí você tem que abrir bomba, tem que tirar. Tanto, pessoal, essa sucção é forte. Você já viu o caso aí de crianças que tiveram cabelo sugado na piscina e morrem, né? Porque a sucção aqui é forte, a criança passa o cabelo ali, prende, não dá conta de tirar e aí acaba, infelizmente, morrendo, tá? Eu mesmo, de vez em quando aqui na piscina, aqui em casa, eu passo do lado da sucção e aquele trem succiona minha barriga, que é uma dor que só, tá certo? Então, por isso tem esse crivo, tá? Para evitar a entrada de sujeira. E por que válvula de pé? Tá? Pessoal, vocês concordam que aqui tem que ter água, né? Porque se não tiver água, a bomba não funciona. Então, ele tem um ferrinho bem aqui. Na hora que a bomba succiona, né? Ela liga, ela sobe, esse ferrinho sobe e a água passa pela lateral. Tá certo? A água passa pela lateral aqui e vai subindo. Depois que você desliga a bomba, a água desce e aí esse ferrinho fecha. Tá? Então ele tem esse ferro aqui justamente para isso. Tá? Lembra que a gente viu perda de carga localizada? Que tem peças especiais que causam perda de carga localizada? Essa é uma peça que causa bastante perda de carga localizada. Porque a água tem que ficar segurando um ferro pesado ali. Beleza? Então vamos para o próximo. Aí a gente vai ter a tubulação. Tá certo? A tubulação tem uma curvinha aqui de 90 e vamos para a redução excêntrica, tá? Redução excêntrica é essa aqui, ó, tá? Por que redução excêntrica? Observe que ela só reduz só nessa parte aqui, ó, e nessa parte aqui em cima ela é reta,
tá? Por que isso, gente? Porque não é uma redução concêntrica. Uma redução concêntrica é isso aqui, ó. Você tem uma redução aqui e uma redução... Ai, porcaria. Redução aqui, os dois lados, tá? Ela não é excêntrica, porque se ela fosse concêntrica, perdão, dos dois lados, poderia acumular bolhas de ar aqui em cima, tá certo? Por isso que ela é excêntrica, é um lado reto, um lado aqui reto e o outro reduzindo, tá certo? Tá aqui a redução. Nós temos aqui o próximo, a válvula de retenção, tá? O que é essa válvula de retenção, pessoal? Uma pecinha extremamente importante, tá? Porque essa bomba vai estar jogando água com muita pressão aqui para cima, tá? Vai jogando água com muita pressão. Se, que muitas vezes acontece no campo, até mesmo na cidade, a bomba está jogando água e acaba energia, essa água que está bombeando, ela tende a voltar para cá, tá certo? Ela volta com a velocidade e vem e bate bem aqui no motor da bomba. Gente, é comum, às vezes, aquela barra de ferro, aquele eixo de rotação, ele entortar, empenar, tá certo? Por causa disso. Se você não tem essa pecinha aqui, o que acontece? A água volta, o peso dela, e vem e acerta a bomba. Então, às vezes, quebra mancal da bomba, entorta rotor, e aí é um Deus nos acuda. Porque se você está mexendo com irrigação, ou num tanque lá, às vezes tem que chamar o técnico, né? Às vezes você está na fazenda, o cara tem que ter a peça, né? Ou então tem que usar uma outra bomba, é uma dor de cabeça. Tá, professor, o que a válvula de retenção faz? A válvula de retenção é isso aqui, ó, gente. Tá vendo que ela tem um ferrinho? É parecendo a válvula de pé. Quando a água sobe, o fluxo sobe, ela empurra esse ferrinho aqui, ó, e ele sobe aqui. Ele subiu aqui, tá certo? E a água passa pelas laterais, tá? Se ocorre uma queda de energia, o que acontece? O peso da água volta e ela fecha a água. Então, ela evita que essa água volte aqui e bata nessa bomba. Por isso o nome válvula de retenção, tá certo? Uma pecinha extremamente importante. Por exemplo, lá em Minas, que a gente tem muito morro, tá? É um problema, porque você está bombeando, vamos dizer, água lá para 30, 40 metros de altura. Se acaba a energia, a água que estava indo, agora ela volta com uma altura de 40 metros de altura. Ou seja, 40 MCA de pressão. E como ela volta com velocidade, essa pressão ainda é maior ainda. Tá? Por isso que eu falei que aqui entorta mancal, pode quebrar motor, tira a bomba do eixo, tá certo? Então, é uma pecinha simples, tá? Que faz uma grande diferença. Registro de gaveta. Espera aí. Registro de gaveta é para você controlar a vazão, né? Você abrir mais ou menos água, correto? Então, aí para você tá abrindo e fechando a tubulação, a quantidade de água. Geralmente, nós fechamos a bomba, ligamos a bomba com o registro fechado, tá certo? E depois nós abrimos, tá? Por que isso, gente? Tá? No caso é mais bombas grandes, tá? Porque quando você liga a bomba com o registro todo aberto, acaba que ela tem que jogar água para o registro todo aberto. Então, acaba demandando muita energia. Então, muitas vezes, se você não dimensionou a bomba correta, você pode queimar ela logo nesse início, tá bom? Então, por isso, geralmente a gente fecha o registro, tá? Porque aí você não força ela para sair, né? Então, tá aqui, ó, a instalação de recálculo típica, tá certo? O motor ligado aqui na bomba, tá certo? Válvula de pé com crivo, a curva de 90 para entrar dentro da tubulação, a redução excêntrica, a válvula de retenção, registro, e aí as curvas, cotovelos que você vai precisar até para chegar onde você quer levar a sua água, tá certo? Pessoal, então vamos lá falar sobre altura manométrica. Tá? Vou falar para vocês que para vocês escolherem uma bomba, vocês vão precisar de duas coisas. Primeiro, você vai ter que saber a vazão, né? Pô, você vai comprar uma bomba, você não sabe quanto de água você quer que essa bomba mande.
Vamos dizer, se você sabe que você tem um reservatório lá de 1.000 litros, sei lá, 1 metro cúbico, e quer encher ele em 1 hora. Você precisa encher ele em 1 hora. Então você precisa de uma bomba que jogue 1.000 litros em 1 hora. Tá? Então é essa conta. Então a vazão, tanto que vocês vão ver aqui, eu não vou ensinar vocês a calcular a vazão. Porque a vazão vai depender de cada projeto. Se é um projeto de irrigação, se é projeto para levar água para um gado, né? Se é para circulação da água de um tanque, tá certo? Isso aí, quem define é o próprio engenheiro, a pessoa lá vai definir, correto? Então, uma das necessidades é a vazão, tá? A outra é a altura manométrica. Vocês nunca ouviram falar disso, eu vou explicar o que é a altura manométrica, tá? Que vai ser extremamente importante. A altura manométrica, tá aqui a definição dela, tá? Ela representa a energia que a bomba vai precisar. Para quê? A bomba vai precisar de energia, ó, vamos dizer aqui, ó, tem uma bomba bem aqui. Ela vai precisar de energia para vencer o desnível, né? Para sair lá de onde a água tá até para a altura que ela tá. Então você concorda comigo que essa bomba vai ter que vencer um desnível, né? Vamos dizer que ela sai da cota aqui de 50 e vai para a cota de 100, ela vai precisar vencer 50 metros de altura. Só, pessoal, o que acontece também? Quando a água passa pela tubulação, pelas peças especiais, o que acontece? Se vocês lembrar lá, voltando um pouquinho, existe perda de carga, não existe? Existe. Né? Quando a água passa pela tubulação aqui, nós temos atrito, tem perda de carga aqui, ó, aquela distribuída, a perda de carga principal. Quando ela passa na válvula de pé com crivo, nos registros, nos cotovelos, nas curvas, nós temos perda de carga localizada, correto? Então, vocês concordam comigo que a bomba ela tem que vencer a altura, né? Ou seja, a altura que ela vai sair até onde ela vai chegar, mais as perdas de carga. Tá? Pegou a lógica aí, gente? Então, a bomba ela tem que fornecer pressão para vencer o desnível. O desnível, gente, nós damos o nome de altura geométrica. É de onde vai sair a água até onde ela vai, tá? Tanto que aqui, ó, vamos dizer aqui, ó, tá essa linha aqui representa onde está a bomba, né? Então aqui, ó, do nível da água até onde está a bomba, tá aqui, ó, nós chamamos de altura geométrica de sucção, tá? Altura geométrica de sucção. E da bomba até onde o reservatório, onde nós queremos levar a água, nós damos o nome altura geométrica de recalque, ou altura de recalque. Tá? Em cada uma desses dois, no recalque, ou seja, após a bomba, tá? Sucção antes de entrar na bomba, recalque depois de sair da bomba. Tá certo? Então, na sucção, vocês concordam comigo? Eu tenho perda de carga na sucção. Correto? Perda de carga na sucção. No recalque, também eu tenho perda de carga no recalque. A altura manométrica vai ser a soma de tudo isso aí. Beleza? Ó, vamos pegar esse exemplo aqui, ó. Não precisa preocupar, tá? Bomba, tá certo? Aqui o nível da água e a entrada do tubo tá aqui, a X de profundidade em relação ao nível d'água. O que eu vou fazer, gente? Eu vou aplicar a equação de Bernoulli no ponto 1, que está aqui, ó, nesse eixo, no eixo Z, e no ponto 2. Tá? Professor, eu vou ter que saber essa dedução? Não, gente, só vou mostrar a dedução para vocês verem de onde saiu, tá? Para vocês terem ideia, para não simplesmente tirar o negócio do nada. Lembra lá a equação de Bernoulli, ó? Pressão no ponto 1, mais a velocidade no ponto 1, mais a posição no ponto 1. Mais HM. O que é esse HM, gente? Esse HM vai ser a altura manométrica. Pô, professor, mas não tinha altura manométrica antes? Por que tem? Porque agora, gente, a água não vai sair de 1 e vai para 2 aqui, não. Não é? Teoricamente, a água vinha de 2 para 1, porque era por gravidade, não é? Se a água vai de 1 para 2, ou seja, de menor energia para o de maior, isso é impossível.
Então, para ocorrer da água ir de 1 para 2, eu tenho que colocar energia aqui. Alguma coisa tem que acontecer para que essa água tenha energia e suba morro. Né? Nunca vi água subir morro. Para subir morro precisa de energia. Quem vai dar energia? A motobomba. Então, por isso, eu coloquei aqui, ó, HM, que é a altura manométrica, tá? HM. Aí a pressão em 2, velocidade em 2, o Z2, mais a perda de carga total, né? Perda de carga. Rearranjando isso aqui, gente, rearranjando como? Passando todos esses termos para cá, eu vou ter isso aqui, ó. A altura manométrica vai ser a velocidade 2, menos V1 ao quadrado sobre 2G, a pressão em 2 menos a pressão em 1, Z2 menos Z1 e a perda de carga. Pessoal, olha, se eu não tenho pressão lá no final, vamos dizer que a água só chega lá no final e cai, eu não tenho pressão nenhuma, vamos dizer que a pressão tá só a pressão atmosférica. Então essa pressão 2 aqui é a pressão atmosférica, eu posso considerar 0. Tá certo? Então isso aqui eu ponho 0. Ó, o Z2, o que é o Z2? Ó, vamos ver aqui o Z2, ó. Tá aqui o eixo, Z', e vai ser essa altura toda aqui, ó. Vai ser essa altura de sucção, mais essa altura de recalque, tá? Isso aqui nós damos o nome de altura geométrica. Tá aqui, ó, altura geométrica. É de onde a água vai sair até onde ela vai chegar. Tá? É de onde a água sai, dessa altura aqui, até onde a água vai chegar. Tá certo? Vamos voltar aqui, ó. Tá certo? Ó, o Z1 ele está no próprio eixo, correto? Então é 0. V2 menos V1 ele é muito pequeno, gente. Lembra que a velocidade na tubulação geralmente é menor que 2,5? Então, se você pega 2,5 ao quadrado dividido por 2 vezes a atmosfera, que é 9,81, esse valor dá 0, alguma coisa. Então, você pega 0 alguma coisa menos 0 alguma coisa, dá um valor muito pequeno. Então, eu desconsidero. Tá certo? Resolvendo isso aí, eu tenho isso aqui, ó, gente, ó. A altura manométrica é igual à altura geométrica mais as perdas de carga. Essa equação aqui, ó. Essa equação aqui. Tá perto da minha cabeçona aí. Tá certo? Só que eu considerei que tem pressão aqui no final, ela é 0. Tá? Professor, vamos dizer que eu estou fazendo um projeto de irrigação. E no projeto de irrigação, a água chega lá no final e eu tenho um aspersor. E esse aspersor que vai jogar água, ele precisa de pressão. Ele vai jogar água, ele precisa de pressão. Então, vocês acham que a pressão lá no final é 0? Não, aí eu vou precisar de pressão. Aí essa equação ficaria isso aqui, ó. Tá certo? É essa equação aqui. Eu vou falar com vocês. Professor, eu preciso que lá no final, eu estou bombeando a água, peguei lá a água do Rio Dourados, estou levando lá para os meus tanques de piscicultura, tá? Lá para os meus tanques de piscicultura. Só que eu preciso que essa água chegue com pressão, que eu quero colocar esse cano dentro da água para borbulhar a água e oxigenar. Porque os peixes são muito sensíveis à falta d'água, então eu preciso de pressão. Então, você vai precisar de uma pressão aqui no final, correto? Então, a equação fica essa aqui, ó. A altura manométrica da bomba, tá? Ou seja, a energia que a bomba precisa, você vai precisar de conhecer essa altura manométrica, tá? Vai ser o quê? A altura geométrica. O que é a altura geométrica, professor? A altura geométrica é isso aqui, ó. É de onde a água sai até para onde vai. É a altura, tá certo? É a altura aqui, ó. De onde a água, você quer tirar a água até onde você quer levar a água. Vamos dizer, você quer tirar a água aqui do Rio Dourado, que está lá na cota de 400, e quer levar ela lá na estação de tratamento, que está a 430 metros de altura. Correto? Então, qual que é a altura geométrica aqui, gente? É 30 metros. É 30 metros essa altura geométrica. Tá certo? E essa altura geométrica, gente, nós dividimos ela em duas. A altura de sucção, que é
da bomba até o nível da água e altura de recalque, que é da bomba até aonde você vai mandar água. Tá? Então, isso aí você tem que saber, tá, gente? O trabalho final vai ser sobre conjunto motobomba, tá? Depois eu vou explicar melhor, mas vocês vão fazer um dimensionamento para uma situação aí de vocês. Vocês vão tirar água de um lugar, vocês vão pegar a altura geométrica, né? A altura de sucção, a gente vai estudar mais para frente, vocês vão ver como a gente instala a bomba, que é mais próximo possível do rio, e a altura de recalque, que vai ser a altura que sai da bomba até chegar lá. Beleza? Ó, então vamos voltando lá, ó. Altura manométrica, que é a energia que a bomba precisa em MCA. Vai ser a altura geométrica, tá certo? A perda de carga total. Vocês concordam comigo que a água passando aqui tem perda de carga, passando aqui tem perda de carga, passando aqui tem perda de carga, chegando aqui no final tem perda de carga. Ou seja, eu tenho perda de carga tanto na sucção quanto no recalque. E se eu precisar de pressão, gente, eu vou considerar uma pressão aqui, ó, tá? Aqui, vamos dizer que eu preciso de 30 MCA de pressão no final. Então, você considera, por exemplo, aqui 30, tá? 30. Vamos pegar um exemplo. Vamos dizer que você tem que pegar uma água que está a 20 metros de desnível. Você vai pegar ela lá na cota, tá lá na cota de 100 e vai levar na cota de 120. Então, a sua altura geométrica é 20. Então, você precisa aqui, ó, aqui seria 20. Você calculou a perda de carga e viu que a perda de carga vai ser 5. Correto? E aí, você vai precisar lá de mais 10 MCA de pressão lá no final. Vamos dizer que você quer colocar esse cano lá com uma determinada pressão para oxigenar a água, tá? Ou pode ser 0, mas eu coloquei 10. Quanto que vai ser a altura manométrica aqui? Vai ser 20 mais 5 mais 10. Vai ser 35 MCA. Pessoal, o que que isso significa, gente? Significa que eu preciso de uma bomba que me forneça no mínimo aí 35 MCA de pressão. Correto? Porque se você compra uma bomba lá, vai lá no cara lá, tá certo? No lugar onde vende bomba. Fala, eu quero uma bomba que jogue tanto de água. E não fornece a altura manométrica, você pode dar uma bomba lá que forneça 30 MCA de pressão. Então a bomba vence a altura geométrica, vence a perda de carga, mas não consegue gerar a pressão que você precisa lá no final. Aí chega lá no final, só fica espirrando água, jogando um pouquinho de água, não oxigena. Tá certo? Então, para você dimensionar a bomba, você precisa desses 3 termos aqui. Tá? Aqui eu coloquei, gente, tá? Geralmente a gente pode fazer nos trabalhos também, considerar que a perda de carga localizada varia de 3 a 5% da perda de carga total. Né? Então, por exemplo, eu calculei uma perda de carga total de 20 MCA, se eu considerar a perda de carga localizada 5% disso aqui, né? 5% disso aqui, eu falo que a perda de carga localizada é 1 MCA. Mas você também pode calcular, tá, gente? Aí é só voltar lá, se eu não me engano, aula 5, você calcula pelo método dos comprimentos equivalente qual que é a perda de carga localizada, tá bom? Então vamos lá dar prosseguimento. A escolha da bomba, igual eu acabei de falar para vocês, gente, vai depender de 2 coisas. Vai depender da vazão, tá? Da demanda que você tem, se é uma irrigação, se é abastecimento humano, industrial, drenagem, se é dessedentação de animais. Depende da sua jornada de trabalho. Vamos dizer que você precisa de 10 metros cúbicos de água. Mas você precisa de 10 metros cúbicos de água em 10 horas ou em 24 horas? Porque aí depende, vocês concordam comigo? Se você aumenta o tempo de trabalho, você pode pegar uma bomba menor. Tá certo? Mas se você tem pouco tempo reduzido, você vai precisar de uma bomba maior. Então isso aí vai depender, tá certo, gente? Até uma coisa interessante é jornada de trabalho. Tá? Porque às vezes você tem lugar onde a pessoa trabalha até 6 horas da tarde. E aí, depois de 6 horas, não tem mais ninguém.
A bomba vai ficar ligada depois desse tempo? Não, não fica. Então, ela tem que funcionar só durante o horário de trabalho. Tá? Então, gente, para você escolher uma bomba, você precisa disso aqui, ó. Vazão e altura manométrica. E a altura manométrica nós acabamos de ver que ela depende da diferença de nível. Né? Diferença de nível é o quê? Da altura geométrica, de onde ela sai para onde ela vai. E da perda de carga. Né? Então, se você escolher PVC, aço zincado, tá certo? Vai influenciar também, gente. Influencia no material da tubulação. Porque se você escolhe um material mais rugoso, o que vocês acham? Vai ter mais ou menos perda de carga? Um material mais rugoso, comparando o PVC. Então, mais rugoso, você concorda comigo, vai ter mais atrito, né? Então, você vai ter maior perda de carga. Se você tem um material com maior perda de carga, você vai precisar de maior altura manométrica. Né? Porque a bomba vai exigir mais. Correto? Depende também do diâmetro. Tá? Pessoal, você coloca um diâmetro pequenininho. Pera aí. Aqui. Isso aqui é um critério que a gente usa, um gráfico que mostra o critério econômico. Presta atenção nele aí, se for o caso, para, toma água e volta. Isso aqui é uma curva do custo total de um sistema de bombeamento. Esse aqui é o custo da energia e aqui é o custo da tubulação, tá? E aqui nesse eixo eu tenho o diâmetro e aqui eu tenho o custo. Então, o que acontece, gente? Quanto maior o diâmetro, maior o custo da tubulação. É isso aqui, ó. Então, você pega um diâmetro de 100 milímetros, ele é tanto, ele tem esse custo. Um de 200 milímetros, ele é mais caro. Um de 300 milímetros é mais caro. Um de 400 milímetros é mais caro. Vocês concordam comigo? Verdade, não é? Quanto maior, mais caro. Tá com dúvida, liga lá na Douratubo e pergunta, né? Quanto que é o diâmetro de 50? Aí o de 100, tá? E, pessoal, o que acontece com o custo de energia? Pessoal, se eu tenho um diâmetro pequeno, o que acontece com a perda de carga? Lembra da equação de Hazen-Williams? Aí vai ter que lembrar. Lembra lá da equação de Hazen-Williams que a gente vai ver 10,641, tá certo? Vezes a vazão, vezes o C, dividido pelo diâmetro elevado a 4,87. Lembra disso aqui? Pessoal, se o diâmetro é pequeno, a perda de carga é muito grande. Vocês concordam? Porque é um espaço pequeno para muita água passar. Então, a perda de carga é muito grande. Se a perda de carga é muito grande, a altura manométrica também aumenta. Se a altura manométrica da bomba aumenta, eu preciso de uma bomba mais robusta, uma bomba maior. Então, a bomba maior consome mais energia. E aí, o que acontece, gente? Se eu aumento o diâmetro, o que acontece? Ó, tá aumentando. Aqui eu estava com um diâmetro aqui, vamos dizer, de 50. Agora, eu vou para um diâmetro aqui de 100. O que acontece com a perda de carga? Eu aumentei o diâmetro. Ou seja, se eu aumento o diâmetro, a perda de carga diminui consideravelmente. Né? Porque o diâmetro é elevado a 4,87. Então, à medida que eu aumento aqui, ó, o diâmetro, a perda de carga diminui. E o que isso tem a ver com energia, professor? Ó, se eu diminuo a perda de carga, a altura manométrica diminui. Tá certo? Se eu diminuo a perda de carga, a altura manométrica diminui. Se a altura manométrica diminui, eu preciso de uma bomba menor, de menor potência, menor consumo de energia. Então, o custo com energia diminui. Então, gente, tem um lugar que é um lugar ideal, que seria nesse ponto D aqui, ó, em que você vai ter o menor custo. Essa curva aqui é a soma dessas duas curvas aqui embaixo. Dessa curva aqui de energia com essa curva da tubulação. Tá? Se você escolhe um diâmetro muito grande, fica muito caro por causa da tubulação. Você gasta menos energia,
mas a tubulação fica muito cara. Você quer comprar diâmetro pequenininho, tá certo? Ah, o diâmetro está muito caro, vou comprar lá um mais barato, tá certo? Aí você compra um menor. Aí o que acontece? O custo de energia dele é muito elevado. Então vamos lá, pessoal. Só ver quanto tempo está aqui essa aula aqui. Uns 50 minutos já. Vamos prosseguir. Vamos entrar agora na parte do dimensionamento do sistema, tá certo? Então, vamos aprender o cálculo do diâmetro do recalque e da sucção. Então, primeiro tem que saber o que é recalque e sucção. Sucção é que sai da água e vai até a bomba, tá certo? Aqui é a bomba. E o recalque sai da bomba até o lugar onde você quer chegar. Se você tem uma bomba com funcionamento contínuo, tá? O que é isso? Uma bomba funcionando 24 horas, existe essa fórmula de Bresser, tá? Pessoal, só vou mostrar aqui que geralmente não é essa aqui que a gente utiliza, né? Ele fala que o diâmetro do recalque é um valor K raiz da vazão, tá certo? O K é um coeficiente que varia de 0,75 a 1,4, correto? Aqui, ó, 0,75 a 1,4. Então, quanto maior o valor de K, ó, quanto maior o valor de K, maior o diâmetro. Tá certo? Olha aqui, ó, gente. Repara, ó, um K menor, um K pequenininho de 0,75. Olha a velocidade aqui, ó, 2,26. Muita velocidade, muito atrito. Correto? Muita velocidade, muito atrito, muita perda de carga. Olha aqui agora, ó. Um K de 1,4. A velocidade é baixa. Velocidade baixa, menor perda de carga, tá certo? Então, essa equação é quando você tem bombas funcionando de maneira contínua. Tem também a fórmula da BNT para funcionamento intermitente. É 1,3 raiz quarta de T sobre 24 raiz da vazão. T é a jornada diária de trabalho em horas e Q é a vazão em metros cúbicos por segundo. Tá? E esse a gente calcula o diâmetro do recalque. E aqui vai ser o que a gente vai utilizar, tá, gente? Então, as outras ali é só para situações em que você tem funcionamento contínuo ou intermitente. E vamos aqui o que a gente vai trabalhar na nossa disciplina também e que acaba atendendo os outros, tá? É o critério da velocidade. Nós trabalhando com um critério que a velocidade na sucção seja de 1,5 metros por segundo e no recalque essa velocidade seja de 2,5, menor que 2,5. Tá? Velocidade muito grande, elevada a perda de carga, tá certo? Então a gente evita velocidades elevadas. Se vocês lembrarem lá da equação da continuidade, vocês vão lembrar que vazão é igual a velocidade vezes a área. Qual que é a área de um tubo, gente? Não era π d ao quadrado sobre 4? Correto? Então, se eu rearranjar essa equação em função do diâmetro, eu tenho essa equação aqui, ó. O diâmetro é igual a 4 vezes a vazão dividido por π dividido pela velocidade. Então, o que você faz, gente? O que nós geralmente fazemos? Nós calculamos o diâmetro do recalque. Tá? Então, geralmente, nós fazemos o diâmetro do recalque e considerando o diâmetro da sucção o comercial superior. O que é isso, professor? Ó, se eu calculei o diâmetro do recalque e achei lá 90 milímetros, vou considerar o comercial superior. Qual que é o comercial acima de 90? 100 milímetros. Tá certo? Esse é o diâmetro do recalque. Beleza? E o da sucção vai ser o comercial superior. Aí eu vou colocar lá o de 125. Beleza? Ó, vamos dizer que eu calculei o diâmetro do recalque e deu 150. Tá certo? E aí, qual que é o comercial superior acima de 150? Vai ser o de 200. Então, o da sucção vai ser de 200 milímetros. Tá? Para que isso, gente? Porque na sucção é interessante que haja uma menor perda de carga. Tá? Porque geralmente na sucção ocorre um fenômenozinho que chama cavitação, que a gente vai ver no final dessa disciplina, no final dessa matéria, dessas aulas, que é um fenômeno que causa desprendimento de bolhas.
Então, esse fenômeno acaba estragando a bomba. Então, a gente quer diminuir a perda de carga. Como a gente pode diminuir a perda de carga? Não é aumentando o diâmetro? Então, uma das formas da gente reduzir a perda de carga é considerar um diâmetro maior para a sucção. Tá certo? Então agora você já sabe como calcular um diâmetro numa instalação de motobomba, tá? A vazão você sabe, tá certo? Igual eu falei, a vazão você tem que saber. A vazão se é para sua irrigação, se é para encher um reservatório, se é uma vazão de circulação, isso aí você tem que saber. E a velocidade no recalque, né? Você pode considerar a velocidade lá menor que 2,5. Tá? Então, sei lá, eu quero uma velocidade de 2 metros por segundo. E aí você calcula, o valor de π é constante, 4 é constante, você acha o diâmetro do recalque e considera da sucção superior. Ai, gente, tá cansado. Parâmetros hidráulicos do sistema de bombeamento. Vamos ver a questão de potência e rendimento. No dimensionamento de um conjunto, gente, nós temos também, é importante a gente descobrir a potência que nós vamos precisar no sistema, tá certo? A potência hidráulica, tá? Que é a potência que a água vai precisar, vamos dizer que eu preciso da água saindo dessa altura para chegar a essa altura. Ela vai precisar de uma determinada potência, tá? Essa potência é energia, correto? Se eu quiser calcular essa potência, tá aqui, o peso específico da água vezes a vazão vezes a altura manométrica dividido por 75. Tá? Esse 75 é só para transformar em CV. Tá? Essa potência aqui é em cavalos vapor. Tá? CV é cavalo vapor. Ou quem conhece em inglês, né, potência horsepower. Tá certo? Então, geralmente, o peso específico em 1.000 kg/força por metro cúbico, a vazão em metros cúbicos por segundo e a altura manométrica em MCA. Essa potência é que a água precisa. Mas nós precisamos, gente, da potência que o motor gere para a bomba. Tá? Então, nós vamos saber qual que é a potência mecânica. É a potência que a bomba requer do motor. Porque o que acontece, gente? Aqui eu tenho a bomba, tá? A bomba. E aí, ela vai mandar água aqui. Essa água precisa de uma determinada potência hidráulica. Vamos dizer que a água precisa de 50 CV de potência. 50. Você acha que a bomba precisa fornecer 50 ou precisa fornecer mais que 50? Você acha que se ela absorver 50 CVs, do motor, né? O motor vai oferecer energia aqui. Se ele oferecer 50 CVs de potência, ela vai transferir todos os 50? Vai ter 100% de eficiência? O que vocês acham? Né? Não sei se foi nessa disciplina que eu falei que não existe nenhum sistema 100% eficiente. Sempre vai haver perdas. Correto? Então, nós consideramos aqui uma eficiência da bomba. Porque essa bomba aqui vai ter perdas por atrito. Tá certo? Vai ter perdas, né, que vai ocorrer aqui nela. Então, o que acontece? Ao invés de precisar de 50, vamos dizer que aqui vai precisar de 80 CVs. Tá? Vai precisar de 80 CV. O que acontece com esses 30, professor? Esses 30 aqui é perdido por atrito, calor, tá certo? Então, essa 30 aqui é em função do rendimento da bomba, que é esse aqui, rendimento da bomba. Esse rendimento da bomba nós vamos ver mais para frente, nós vamos achar ele no catálogo das bombas. Cada bomba vai ter o seu rendimento. Quanto maior o rendimento da bomba, melhor. Quanto menor o rendimento da bomba, maior o consumo de energia. Imagina você pega 100 CVs da rede elétrica e só utiliza 10. Ou seja, só tem 10% de eficiência, os outros 90% está sendo jogado fora. Né? Até uma forma de você escolher uma boa bomba, tá? Depois eu vou mostrar um site de uma empresa, é você escolher o quê? A bomba com maior rendimento. Porque bomba com maior rendimento vai gastar uma menor quantidade de energia. Tá certo?
Gente, as potências comerciais, tá? Nós temos vários tipos de bombas, tá? Olha aqui, essa foto aqui é uma bomba a diesel, tá? Então, olha aqui, ó, você tem um motor, tá? Igual um motor mesmo de caminhão, de carro. Você precisa... Geralmente esses motores são a diesel, tá? Você tem que dar a partida, ele começa a girar, é igual no nosso carro. Porcaria. Começa a girar lá, igual no nosso carro, transfere energia para as rodas do carro, para o carro rodar. Aqui ele transfere energia para a bomba, tá? Aqui, gente, isso aqui é a bomba. Isso aqui é o motor, só que é um motor a diesel, tá certo? Geralmente, os motores comerciais são esses, de 1/4 de CV, 1/3, meio CV, 3/4, né? 1 CV e aí vai, tá? Quanto maior o CV, maior a bomba, tá? Então aí, se quem já trabalhou com experimentozinho aí nos laboratórios, você já vê mais ou menos uma ideia dos preços da bomba, né? Então, imagina, gente, você vai lá, você calcula uma bomba e precisa de 5 CVs. Só, vamos dizer que você calcula, não, você não sabe, você precisa de uma bomba de 5 CVs. Só que você vai lá no cara que vende a bomba, o cara também não tem ideia de qual vai ser a bomba que você precisa, então na dúvida ele vai e te manda uma bomba de 10 CVs. Aí, às vezes você paga mais que o dobro do preço, tá? E aí, o que acontece? Essa bomba de 10 CVs, ela trabalha com rendimento bem abaixo, porque ela não foi dimensionada para aquela condição. Foi dimensionada para uma condição bem mais desfavorável. Aí, você compra uma bomba mais cara, você gasta mais energia, né? Ou seja, só toma ferro. Então, por isso é importante você conhecer a vazão e a altura manométrica, para aí sim você conhecer qual que vai ser a bomba que você precisa. Tá certo? E aí também, gente, outras coisas que a gente leva em consideração é usar uma folga, tá? Um acréscimo de potência. Então, se você tem bombas até 2 CVs, aqui potência em watts, tá? Porque o que acontece? Tem watts é a unidade de potência, CVs também, tá? É só alterar aqui por conversão de unidade. Então, você tem bombas até 2 CVs, você acrescenta lá 50%, sei lá. Então, a bomba até 2,5 CVs. Por quê? Se essa bomba trabalha muito, em cima muito do valor do máximo dela, ela tende a sobrecarregar, tá? Então, uma coisa que eu falo com vocês, uma bomba boa, gente, ela não deve estar esquentando, tá? Você quer saber se uma bomba está trabalhando normalmente, você tem que colocar a mão no motor dela, tá certo? E você aguentar colocar a mão naquele calor. Se você colocar a mão e não consegue ficar nela, ela está esquentando mais. Então, provavelmente, ela está trabalhando num ponto que ela está além da capacidade dela, tá certo? E aí, a tendência dela é de queimar mais rápido, correto? Quanto maior que as bombas, você pode trabalhar com folgas menores, tá? Bombas maiores que 20 CVs, você considera uma folga de 10%. Beleza, gente? A escolha da bomba. A escolha da bomba, geralmente, tá? Isso aqui é uma das formas, tá? Mas geralmente a gente vai nos sites, tá? Depois, na próxima aula, eu mostro o site da Envio. Você vai lá, vai precisar de 2 coisinhas, né? Que coisinha? Tá aqui, ó. Vazão, metro cúbico por hora, e esse H aqui é a altura manométrica da bomba. Lembra que eu falei para vocês que a gente precisa de 2 coisas para achar uma bomba? Né? Então, de acordo com a vazão que você precisa, vamos dizer que eu preciso de uma vazão, aqui ó, uma vazão de 200 e uma altura manométrica de 25. Tá aqui, ó. Então, aqui ó, eu deveria procurar esse modelo, esse fabricante. Isso aqui chama carta de bomba, tá, gente? Então, esse modelo aqui, ó, 6x4x10, tem a especificação dele, é uma bomba com rotação de 1750 RPM, tá? Vocês vão ver, as bombas têm diferentes tipos de rotações, tá certo? Se você precisa de bomba maior, com maior vazão, tá aqui, ó, por exemplo, bomba com maior vazão, tá? Maior vazão, maior altura manométrica. Por exemplo, aqui essas bombas, a que fornece maior altura manométrica, né, fornece aqui, ó, próximo a 70, né, 65. São essas duas aqui, ó.
tá certo? Ou você entra lá no site, tá? Tem um site de uma bomba que chama Inbil. Deixa eu ver se eu... Não sei se... Vamos lá, gente. Tentei entrar no site. Mas o site é esse aqui, tá? Da empresa. Eu tentei olhar o catálogo eletrônico. Geralmente é bem legal. Você põe lá e ela já fornece as várias bombas. Só que não tá abrindo aqui. Deve estar com algum problema o site. Mas tem os catálogos aí. Também a lista, né? Quando você abre, você encontra isso aqui, né? Para você escolher a sua bomba, tá? Então você tem as várias empresas de bomba aí para você fazer essa escolha. Então, pessoal, vou parar por aqui essa primeira parte, tá? Para não ficar muito extenso. Depois eu faço talvez a parte 2, a parte 3, ou junto ou separado, tá? Mas dá uma olhada nessa aula, tá? Vê o vídeo sobre o funcionamento da bomba e a gente volta na próxima aula.